Kelvin Soares, boa noite, Nicola. Enfim, informações da Taunza. O Augusto saiu, ele não paga o Corinthians. Ô, Kelvin, não tenho novidade sobre a Taunza, não. Será que alguém publicou algo sobre a Taunza? Você lembra da Taunza? A Taunza era uma empresa que havia aparecido como interessada em patrocinar o Corinthians. Ela prometeu 18 milhões de reais que seriam utilizados para o pagamento dos salários do Paulinho. O problema é que a Taunza nunca pagou nem sequer R$1 para o Corinthians. O Corinthians é que precisou se virar para fazer os pagamentos do Paulinho. E depois foram descobrir que a Taunza, ela nem tinha uma sede. O endereço oficial dela não existia, era uma fazenda lá que não tinha nada a ver com a Taunza. Enfim, um verdadeiro golpe. O mais impactante dessa história é que o compliance do Corinthians, quando o Duílio apresentou o acordo, o compliance falou, não assina, é cilada Bino. E o Duílio ignorou e levou a história adiante, tá? O que rolou de negociação de patrocínio nos últimos dias era a possibilidade da Fatal Model, site de acompanhantes, patrocinar o departamento de futebol feminino do Corinthians. Não seria bem a Fatal Model, mas sim a Fatal Fans. E aí nessa conversa que eu tive hoje de manhã com uma pessoa muito próxima ao presidente Osmar Stabile, a pessoa falou que a tendência é que o Corinthians não leve adiante essa história, tá bom? Paulo Alexandre Martins, amigos, apostem, o zagueiro que o Inter vai trazer se chama André Ramalho, que está mega queimado no timão. O Fabinho adora ele e vai tentar levá-lo para o Sul. Faz muito sentido a mensagem do Paulo, outro que está sempre com a gente. O Fabinho Soldado havia contratado o André Ramalho para o Corinthians e agora está tentando levar. Assim, o Inter tem algumas frentes, né? André Ramalho no Corinthians, Bruno Fux no Internacional, Bruno Fux no Palmeiras, Lianco no Atlético Mineiro, tá para descartar, é muito caro, enfim. E eu estou para te dizer que se o André Ramalho for pro Internacional, o Corinthians vai agradecer, porque o André tem um custo próximo a R$1 milhão por mês, tá? O Gu Valentim perguntando sobre o Corinthians. Deixa eu reproduzir. Vocês vão lembrar, quem estava assistindo a live ontem, vai lembrar que tocou o telefone e do outro lado da linha era um dirigente do Corinthians. Vou ser bem sincero com vocês, acabando a live, eu falei, tô numa live, quer falar agora? Ele falou, não, me liga depois da live. Eu falei, beleza. E eu esqueci. Acabei a live aqui, eu fui gravar sobre o Vitor Sá no São Paulo, depois assisti uma série com a Fernanda, minha esposa, e depois acabei indo dormir, esqueci completamente. Fui pro escritório hoje cedo e de lá eu lembrei, caramba, esqueci. Eu liguei para minha fonte e falei, desculpa e tal, o que você ia me falar? Não, Nicola, eu queria te explicar sobre o Flora. Falei, fica à vontade, o que tá rolando? E aí ele contou que, só para quem não pegou a história desde o começo, né? Na quarta-feira, o pai do Flora, que é um menino de 12 anos de idade, apontado como um dos maiores craques, um dos maiores fenômenos do futebol brasileiro, certamente vocês já foram impactados pelos vídeos do Flora, driblando Deus e todo mundo no futsal, menino baixinho, de cabelo black power, que arrebenta, e ele é contratado do Corinthians. E na quarta-feira o pai veio a público para dizer que ia tirar o menino do Corinthians. Na quinta, o Corinthians respondeu através de uma nota, afirmando, ele não tem jogado, ele não foi inscrito, porque o pai dele, o staff, acabaram por não entregar os documentos que a gente precisava para registrá-lo na Federação Paulista. E nessa manhã, no contato que eu deveria ter respondido ontem, mas só respondi hoje, eu ouvi de um dirigente do Corinthians a seguinte informação. Nicola, o Flora arrebenta no salão, mas tem tido muita dificuldade na transição para o campo. Ele tem 12 anos de idade, a gente chegou a colocá-lo no sub-13 nesse ano, até por conta do talento dele, e a coisa não avançou. Diante disso, decidimos recuar ele para o sub-12. E o pai não gostou, o pai entende que é um retrocesso jogar, né, com meninos da idade dele, e a partir daí começou a deixar de levar o menino para treinar. Só que vale a lembrança de que o Flora, desde 2024, tem o maior salário da categoria dele no futebol brasileiro. Entre salário e ajuda de custo, o Corinthians gasta na casa dos R$20 mil por mês. E aí não tem nem menor lógica você bancar 20 mil para um menino de 12 anos de idade, levando em consideração que ele não aparece para treinar. Enfim, há um impasse. O pai do Flora, vocês devem ter visto que já dá a saída dele como certa do Corinthians, mas essa fonte do Timão que me ligou ontem, eu retornei hoje, ela só lembrou o seguinte, Nicola, ele ainda tem contrato de formação e ainda não tem nada fechado, tá bom? Tem novidades sobre contratações no Corinthians? A pergunta é do Chicão Vigão. Do Chicão Vigão. Ô Chicão, nesse contato de hoje cedo com o dirigente do Corinthians, eu perguntei, obviamente, sobre reforços. A resposta foi, com que dinheiro, Nicola? Não temos dinheiro. Falei, bom, vocês não têm dinheiro, não tem pão e vocês estão contratando. Mas hoje a prioridade não é contratar, não. E eu falei, e saídas? O que você está imaginando de saída? Quem que pode ir embora?
E a resposta dele foi de que a maior preocupação é em relação a Bidon e André. Ele acha que esses dois são os caras mais visados pelo mercado europeu, que pode pintar coisa. Mas ao mesmo tempo em que ele está preocupado, ele sabe que o Corinthians precisa pelo menos fazer uma grande venda para tentar colocar a casa em ordem, o fluxo de caixa anda complicado, tá? O Guinegão, ele perdeu espaço no Corinthians. O Guinegão, ele não foi utilizado ainda pelo Fernando Diniz, que eu acho assim uma situação assim meio esquisita, né? E até acho injusta essa situação. Se não é um grande jogador, um craque, pelo menos é um atleta que, né, o Corinthians tem aí, né, como prata da casa, que quando teve oportunidades não pipocou. O Guinegão foi importante, velho. Jogos, lembra aquele jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, né? O Guinegão, ele não pipocou. Quando a bola sobrou para ele ali, foi caixa, né? Me recordo de o cara tava numa fase tão boa, o que não é a confiança, né? Acho que em toda carreira e na vida você precisa ter confiança. Eu lembro que ele tava tão confiante que ele começou a atacar até de garçom. Ele deu um passe pro Garro fazer um gol, não lembro contra quem foi. Não sei se foi um jogo de Sul-Americana. Ele deu uma enfiada de bola na Neoquímica Arena pro Garro marcar um gol. Aí certamente os mais loucos aí vão lembrar. Quer dizer, né? O cara teve uma sequência boa. Eu ouvi por pessoas próximas do Guinegão que houve uma promessa de que se ele chegasse a 7 gols no profissional, ele não colocou isso em contrato, se lascou. Isso foi apalavrado. E numa conversa que ele teve com o Fabinho Soldado, se ele chegasse a 7 gols no profissional, ele ia ter um aumento de 100 mil para 500 mil reais. Quer dizer, um aumento de 400 mil reais por mês ele perdeu. Então, a situação do Guinegão, cara, você imagina como é que tá a cabeça desse moleque. Se ele entrar em algum jogo e fazer gol, participar de algum jogo do Corinthians, estiver bem ainda, né? Só que acontece, o Guinegão perdeu espaço e ele não pôde completar os 7 jogos, ou os 7 gols, desculpe. Então, o Corinthians não deu aumento para ele, porque foi uma promessa, foi apalavrada com ele, né? O pessoal falou, ainda bem, né? Ainda bem. Então, assim, cara, ele tá, certamente isso aí deve ter mexido com ele. Hoje ele tá lá como terceira, quarta opção. Não tem sido utilizado, né, pelo técnico Fernando Diniz. Então é um atleta que ele precisa, né, ter um pouco mais de oportunidades. E aí chegou para o Guinegão agora algumas propostas para atacante corintiano. Essas propostas ainda não foram levadas ao Corinthians. Chegou diretamente para o Guinegão. São de clubes brasileiros querendo o empréstimo dele e também clubes de fora. Alguns clubes do futebol brasileiro querem o Guinegão por empréstimo. Isso já chegou ao jogador. Isso vai ser levado ao Corinthians agora. E alguns clubes do exterior também querem o Guinegão. Um clube da Suíça e um outro clube da Arábia Saudita. Cara, agora, o que acenaram em valores, porque assim, antes de mandarem proposta oficial, eles consultam, né, o jogador. E quando eu falo jogador, você também já entenda família, staff, enfim, não é só o jogador. E aí, antes de fazer uma proposta, eles acenam se você quer saber, eles perguntam se você tem interesse e acenam com valor. Ó, se quiser, a gente consegue trazer, tem sempre intermediário, né? A gente traz uma proposta de tantos. Você aceitaria, tal, não sei o que, será que o clube vende? Aí fica nessa. E o que o staff do Guinegão tá sabendo é que vai chegar no máximo, uma proposta de 10 ou 12 de euros. Eu acredito que se chegar uma de 10 ou de 12, cara, já tem que levantar as mãos para o céu e agradecer, porque 12 milhões de euros pelo Guinegão tá bem pago, né? Ó, o Sérgio diz aí, né? Tá bem pago, tendo em vista que não aproveitaram o bom momento para vender por mais. O staff do Guinegão alega que chegou uma proposta de 20 milhões de dólares da Arábia e o Corinthians recusou. Eu conversei com uma fonte no Corinthians que disse para mim que não chegou nenhuma proposta até hoje para o Guinegão. E o staff garante, falou, pode perguntar lá no Corinthians que chegou, eles recusaram e foi o clube do Benzema, é o Al-Ittihad, eu acho que é o Al-Ittihad, que é um clube hoje lá de ponta, né, na Arábia. Enfim, então esse clube aí ofereceu 20 milhões de dólares quando o jogador estava em alta. O Corinthians perdeu o time da venda. O Corinthians faz isso direto, perde o time da venda. Cara, e o Guinegão, ele estava jogando bem, fazendo gols. Eu tive que me render ao Guinegão naquele período, porque eu era um dos críticos ao futebol do Guinegão, só que ele estava saindo da área para dar assistência, para criar espaços, não estava pipocando nas finalizações, estava confiante, estava com sorte e também ajudava muito na marcação. Eu acho que é uma das cafezeiras, eu não sei se é a Juliana,
sempre fala, pô, é hora de dar uma oportunidade pro Guinegão, porque o Pedro Raul já teve todas as oportunidades. Hoje que a gente tá falando dele, acho que ela não tá aí no chat. Mas tem uma cafezeira que sempre falou isso. E é verdade, já deu. O Pedro Raul, cara, ele merecia oportunidades? Todos merecem. Se tá lá no elenco, merece oportunidade, entendeu? Só que o Pedro Raul, ele já teve as oportunidades e ele não aproveitou as oportunidades. Então acho que agora chega, velho. Entendeu? Chega. Por que, que o Pedro Raul tem várias oportunidades, desperdiça várias oportunidades e o Guinegão não tem nenhuma? Entendeu? Pô, põe o cara, velho, no segundo tempo. Qual o problema? Você põe o Vitinho, você põe o Pedro Raul, você põe um monte de cara e não põe o Guinegão? Não faz sentido a insistência com o Pedro Raul e o Guinegão não jogar uma partida sequer. Então não faz muito sentido isso. Entendeu? E outra, o Guinegão, é muito mais fácil você dar oportunidades para o Guinegão, ele vai render mais que o Pedro Raul em campo, e ele vai te render também uma venda. É mais fácil chegar uma proposta para o Guinegão, como já vai chegar, do que pelo Pedro Raul. Ninguém faz proposta para o Pedro Raul. Para venda, não. Né? Para venda, não. O Ricardo está dizendo, o Guinegão é prata da casa e o Corinthians não valoriza. Entendeu? O Douglas falou, até o Alex Santana tem moral com o Diniz e o Guinegão nada. Não faz sentido o Guinegão não ser aproveitado em nenhum jogo. Não faz sentido. Então acho que está na hora da gente começar a cobrar isso daí também para o menino ter uma oportunidade, ou então a vida dele que segue. Agora, o Guinegão quer ir embora, gente. Pelo que eu apurei aí, ele não está sendo aproveitado. Ele vai ficar fazendo o quê? O treinador não gosta dele. E é estranho, né? Porque é uma característica que o Diniz gosta, né? Não é o centroavante. Normalmente, o Diniz não gosta do centroavante. O Diniz gosta do centroavante que sai da área, que vai para o combate, que faz o pressing. Ele gosta desse estilo, aliás. E agora ele está utilizando o poste, né? Ele está utilizando o poste e o outro que tem mais mobilidade, que ajuda mais na marcação, que se movimenta mais, ele não utiliza. Você pode ver que no Vasco, pô, ele colocou o Verratti no banco, porque ele não gosta desse tipo de jogador mais lento. E o Verratti é 10 vezes mais jogador que o Pedro Raul. E aí ele insiste no Pedro Raul e o Guinegão não dá uma oportunidade pro menino. Então é estranho, né, velho? Entendeu? Eu não curto essa... É estranho não, né? Eu não curto essa conduta não, velho. Guinegão, sem jogar, bateu seleção brasileira sub-20, sofreu uma lesão, né? Rasgou a perna lá no jogo no treino da seleção brasileira sub-20. Aí você vê como que o Corinthians administra mal, né, os seus jogadores. Pô, você fica apostando no Pedro Raul que não dá em nada. Você podia colocar o Guinegão para jogar e outra. Ele foi bem no ano passado e ele é seleção brasileira sub-20, cara. É muito mais fácil você vender. Então vamos aguardar. O clube da Suíça, eu não sei qual é o clube. O clube da Arábia, aí vocês já conferiram aí para mim, né? Que é o clube do Benzema. Vocês falaram que é o Al Ittihad, né? E é isso, né, velho? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.